niña enviada al hospital tras llamar al 911, revelando la terrible verdad sobre su padre. Clara apenas podía recordar los escalofríos que recorrieron su cuerpo cuando aquel secreto oscuro se deslizó de sus labios. En su mente resonaban las voces de su familia, levantándose como tormenta, palabras siguientes cruzando el aire. «No puedes decir nada, Clara. Él es un médico respetado». Pero lo que había visto, lo que sabía, no podía ser ignorado. Allí estaba su padre, un hombre venerado en la ciudad, sonriendo mientras el mundo lo elogiaba. Pero detrás de esa fachada, Clara había descubierto algo horrendo. La noche de la discusión, el aire estaba cargado de tensión. Las luces de la cocina parpadeaban, reflejando el caos emocional que se había desatado. Ella se sintió pequeña, atrapada entre la rabia de su madre y la defensiva justificada de su padre. Fue en ese instante de desesperación que levantó el teléfono y marcó el 911. Ni siquiera antes había pensado que podría hacerlo. «¡Ayuda! ¡Mi padre es un monstruo!», había soltado entre sollozos. Y luego, como en una película aterradora, todo se volvió borroso. Despertó en una cama de hospital, rodeada de luces brillantes y el olor a desinfectante. El peso del mundo parecía haber caído sobre sus jóvenes hombros. La enfermera, una mujer de rostro amable y ojos comprensivos, se acercó. «Vas a estar bien», murmuró. Pero Clara sabía que su vida acababa de tomar un camino oscuro. La mirada de su padre, al oír su confesión, había sido una mezcla de furia y miedo, como si ella, al revelar la verdad, hubiera desatado un monstruo que él había estado alimentando en secreto. Mientras recuperaba sus fuerzas, comenzó a notar pequeños detalles que levantaban dudas en su mente. Susurros en los pasillos, rumores sobre tratamientos inusuales y decisiones médicas cuestionables. Clara observó a su alrededor y en cada encuentro con la enfermera sintió que compartían un pacto silencioso. La enfermera, en su empatía, había visto algo más en la mirada de Clara, una llamita de valentía. Fue entonces que Clara decidió investigar. Con cada pista que encontraba, su corazón latía más rápido. Su padre había estado involucrado en prácticas ilegales, manipulaciones en los informes médicos y una oscura conexión con la farmacéutica de la ciudad, que no podía ser ignorada. Pero al mismo tiempo sentía que había una carga pesada sobre sus hombros. Él no era solo su padre, era la figura que siempre había idealizado, y ahora esa imagen se desmoronaba como un castillo de naipes. El peligro se sentía palpable, y Clara sabía que su padre no se detendría ante nada para proteger su reputación. Con cada paso que daba hacia la verdad, un escalofrío recorría su espalda. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a las personas que amaba? Esa pregunta retumbaba en su mente mientras las horas avanzaban. La enfermera la encontró una noche en su habitación, su rostro pálido iluminado solo por el resplandor tenue de la lámpara. «Debemos hablar», dijo en un susurro, y Clara supo que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Pero tenía que seguir. No podía detenerse ahora. Los ecos de la revelación se cernían sobre ella como nubes oscuras. ¿Qué más había que descubrir? La verdad y la traición se entrelazaban, y Clara sentía que caminaba por una cuerda floja, lista para caer. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salir de todo esto? Ei, antes de continuarmos con essa história increíble, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentía que la tensión en el aire aumentaba. La enfermera, con su mirada urgente, la instó a seguir. Pero en ese momento, el ruido detrás de la puerta la distraía. Gritos lejanos, una voz reconocible, su madre. Clara se tensó, su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? La enfermera se acercó más, casi susurrando. Tienes que estar preparada. Hay algo que debes saber. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un médico entró y su expresión era sombría. Clara, necesitamos hablar sobre tu padre. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Qué pasa con él?, preguntó casi en un susurro, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. Lo que has dicho ha llevado a una investigación, no solo a tu padre, sino a toda la clínica. Hemos encontrado evidencia de que no es el único involucrado. El médico se detuvo, mirándola a los ojos con una mezcla de pena y miedo. ¿Tu madre? Su nombre aparece en los documentos. Ella también está involucrada. Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Su madre? ¿Cómo? Se había imaginado que su madre era un refugio, alguien a quien siempre podía llamar. La idea de que su madre estuviera de alguna manera involucrada en el horror que había presenciado la golpeó como un puñetazo en el estómago. «No, no puede ser verdad», murmuró, sintiendo la verdad desgarrarse en su mente. En ese momento, la enfermera tomó su mano, transmitiéndole un poco de calma en medio del caos. «Clara, es importante que te mantengas fuerte. La verdad tras esta situación es más oscura de lo que crees. Tu padre, Badada, él no es quien siempre has creído que es. Y tu madre puede tener más respuestas». Las palabras de la enfermera resonaban en su mente. ¿Qué estaba pasando con su familia? Todo lo que había considerado normal comenzaba a desmoronarse. La imagen de su madre sonriendo, preparándola. Cena, sentándose en el sofá con su padre, se convertía en un espejo roto. Clara colapsó un poco. El peso de la revelación era abrumador. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no me avisaste? La pregunta salió disparada, llena de dolor y furia, dirigida a la enfermera. Esta solo pudo mirar hacia abajo, sintiendo la complejidad de la situación. Porque estaba esperando a que tú dijeras la verdad primero. No podía intervenir sin que estuvieras lista para escuchar. Sus ojos reflejaban sinceridad y compasión, pero Clara no estaba segura de qué sentir. Se sentía atrapada en un laberinto de engaños, cada rincón revelando un nuevo horror. El médico, al ver la intensidad del momento, se apresuró a interrumpir. «Clara, necesitamos que hables con los detectives. Es crucial. Tienes que contarles lo que sabes. Pueden protegerte, pero el tiempo corre». Clara asintió distrayéndose con el sonido de pasos que se acercaban. La puerta se abrió de nuevo, esta vez revelando a su padre, con un semblante severo. «¿Qué están haciendo aquí?». «Clara». El rostro de él era un torbellino, entre la furia y el pánico. La habitación pareció oscurecerse.
¡Sal de aquí! No tienes idea de con quién te estás metiendo, gritó. Pero Clara no retrocedió. Había una fortaleza brotando en su interior. No tienes poder sobre mí ya. Lo sé todo. Las palabras le salieron con más valor del que sentía. Su padre había estado alimentando una tormenta, y era momento de enfrentarse a esa tormenta. Pero no había solo un monstruo en la habitación. La incomprensión se extendió, un abismo entre Clara y su padre. Clara miró a la enfermera, quien le devolvió una mirada firme. En ese instante, entendió que no solo su mundo estaba en crisis, sino que todo lo que alguna vez consideró habitual estaba tejido en un mapa de mentiras. La verdad debía salir. Las sombras acechaban, pero Clara estaba lista para enfrentarlas. ¿O ese era el último error que podría cometer? Las dudas la consumían. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por la verdad? ¿Era suficiente con desenmascarar a su padre? ¿O también debía enfrentar a su madre? Las definiciones de amor, familia y lealtad se desdibujaban, dejando solo un interrogante. ¿Se atrevería a cruzar ese umbral, aunque detrás pudiera haber un abismo? Clara se sentó en la cama, aún temblorosa tras la confrontación con su padre. El ambiente en la habitación estaba más denso que antes, un manto de tensión invisible que la rodeaba. Su padre, con los ojos desbordantes de furia y miedo, parecía una tormenta al borde de estallar. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban en su mente. «Lo sé todo». Pero la confusión la atrapaba, un laberinto sin salida. La enfermera, con su mirada clara pero preocupada, la instó a mantenerse firme. Clara sintió que la incredulidad la aplastaba. ¿Cómo podía su madre, esa figura protectora, ser parte de todo este horror? La revelación la lastimaba profundamente. En medio de su caos interno, el médico había regresado a su mente, pero su voz se desvanecía ante la inminente llegada de su padre. «Sal de aquí, ahora. No tienes idea de con quién te estás metiendo», gritó él. Acercándose, su sombra se alargaba sobre ella. Clara no retrocedió. Su corazón latía más rápido, pero algo dentro de ella había cambiado. La puerta del cuarto se abrió bruscamente y una figura se deslizó rápidamente. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y una mirada intensa. «Clara, tenemos que irnos». El hombre sonaba urgente. Su presencia imponente llenó el espacio, eclipsando a su padre. «¿Quién eres tú?», Clara preguntó, sintiendo que todas las certezas se desmoronaban. «Soy un investigador». «Tu padre y tu madre no son lo que piensas», respondió, mirando a su padre con desdén. La incredulidad se transformó en terror. ¿Qué más había que descubrir? Las palabras del investigador caían como una lluvia fría, empapando su razón. «No les hagas caso, Clara. Sal de aquí, ahora», su padre gritó, su rostro torcido en un mar de reflejos oscuros. Clara sintió que el aire se tornaba pesado, ahogando sus pensamientos. «Escúchame, tu vida corre peligro». El hombre se acercó, tomando suavemente el brazo de Clara. «Tu madre, hay algo que debes saber sobre ella. No está en la clínica por casualidad». De repente, una risa histérica resonó por el pasillo. Clara sintió un escalofrío. Aquella risa no era extraña, era familiar. «¡Mamá!», murmuró, sintiendo que el mundo se ahuecaba a su alrededor. La enfermera dio un paso atrás, confundida. La puerta del cuarto se abrió nuevamente, y ahí estaba su madre,
con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí, querida?, dijo, y su tono era tan dulce como el veneno. ¿Qué significa esto? Clara sintió el vacío dentro de ella crecer y expandirse. El horror absorbía su razón. Su madre miraba a su padre y había una complicidad aterradora en sus ojos. ¡Oh, Clara! No sabes cuán errada estás acerca de todo. Tu padre y yo hemos estado trabajando en algo especial. Algo que va más allá de lo que imaginas. La revelación quedó suspendida en el aire, como una sombra alargada. Clara no podía procesarlo. Ni su madre ni su padre era lo que siempre había creído. Había un mundo oscuro detrás de las sonrisas y las cenas familiares. Y ahora se enfrentaba a la verdad. ¿Qué era lo especial en sus ojos? El investigador apretó su agarre, apuntando con su mirada a Clara. Esto es mucho más grande de lo que creías. Tu vida está en peligro y el tiempo se acaba. Cálmate, mamá. Clara, no estamos en peligro. Su madre interrumpió, aunque el tono en su voz tenía un matiz de nerviosismo. La confusión se transformó en pánico. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué debo hacer? Confía en él, dijo la enfermera, su voz apenas un susurro en la tormenta que se avecinaba. Clara miró a su alrededor, sintiendo que todo giraba. Había secretos atrapados en cada rincón. Los ecos de su vida anterior se desvanecían, y todo lo que había considerado normal se destruía en un instante. «¡Sal de aquí, Clara!», gritó su padre, pero ya no era suficiente. La angustia era palpable. Todo lo que Clara conocía estaba al borde del abismo. De repente, el investigador sacó un teléfono de su bolsillo. Sus ojos reflejaban el temor que Clara comenzaba a entender. «Debemos movernos rápido. Ellos vienen». ¿Quiénes vienen? Clara sintió que la realidad se desdibujaba entre preguntas sin respuestas. Pero no había más tiempo. Todo se convirtió en un caos. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para enfrentar la neblina de engaños? Sin más respuestas, la historia que creía conocer se convertía en un laberinto, y Clara parecía estar en el centro, a punto de caer. Clara estaba en estado de choque. La puerta de la sala se abrió y su madre estaba allí, con aquel sorriso enigmático que siempre le dejara tranquila. Mas ahora era todo lo que Clara no conseguía entender. Os brazos do investigador estaban ao seu redor, un escudo contra la realidad que se tornaba cada vez más insoportable. «Por favor, confía en mí», él le murmuró. Mas Clara no podía. «¿Qué está pasando? ¿Por qué?». Suas palavras se perderam no ar. A risada de sua mãe ainda reverberava, e sua mente girava como um furacão. «O que você está fazendo aqui, Clara? Este não é lugar para você», sua mãe disse, mas o tom não era de preocupação. Era uma ordem. «Vamos, nós precisamos conversar fora». «Tu não puedes decirme isso», Clara respondeu, levantando a voz. «Yo sé lo que ustedes están haciendo, lo que han hecho». O investigador estava prestes a explicar algo, mas a cena não deu tempo. O pai de Clara, com o rosto contorcido de raiva, avançou na direção deles. «¿Qué está passando aqui?», ele gritou. «Esto não é lo que piensas». «Claro que é. Vocês dois estão envolvidos em algo muito mais grande. Algo que me colocou em perigo». Clara se sentia como
Se estivesse em um filme, seu coração pulsava rápido. O ambiente estava pesado com os segredos e as mentiras. E foi nesse instante que houve uma interrupção. A porta se abriu novamente. Mas dessa vez, não era um médico ou enfermeira. Era um homem alto, com uma expressão de desespero. Ele vestia um uniforme da polícia. Todos al suelo agora! Ele ordenou, sacando sua arma. O mundo de Clara desmoronou. O que estava acontecendo? Que está sucedendo? Gritou, sua voz perdida em meio ao pânico que se instalava. O investigador imediatamente se posicionou à frente dela, como um escudo humano. Esto no es lo que parece. No hagan nada imprudente. Ele tentava manter a calma, mas estava claro que caos havia rompido todas as barreiras. As palavras ecoaram na mente de Clara. No haga nada imprudente. O que ela não sabia era que seu próprio pai e mãe estavam envolvidos em algo muito mais sinistro do que ela podia imaginar. O policial olhou para os pais dela, como se estivesse à espera de uma reação, algum sinal de responsabilidade. Clara sentiu um arrepio. Você está com um dos criminosos mais procurados do país. É por isso que estão com medo, Clara, disse o policial. Os olhos dela se arregalaram. Era impossível! Não podiam ser criminosos! Sua família! Essa ideia ecoava em sua mente como um eco angustiante. Pero, por quê? Que han hecho? Clara começou a tremer. O pai a olhou e havia desespero em seu olhar. Clara, escúchame. No es lo que piensas. Todo esto es un malentendido. Ele se apressou a falar, mas suas palavras soaban vacías. ¿Malentendido? Ustedes dos son unos mentirosos. Clara sintió que el Sean a engolía. Todo lo que creí nunca existió. ¿Quiénes son ustedes? El policial dio un paso a frente y el investigador apertó su brazo, como si sintiera que la acción estaba prestes a explodir. ¡Detente!, gritó la madre. Es como si una bomba tuviese explodido. Clara viró a cabeza y en un instante tuvo fico sombrío. Un tiro disparó y el tiempo paró. Clara se atiró para el chão. O peso da realidade a esmagando mais do que qualquer ataque poderia fazer. Quando tudo clareou, Clara levantou a cabeça lentamente. O barulho do caos reverberando laico eco de um pesadelo. O investigador estava no chão e a cena era de horror. Suas mãos trêmulas levaram até os lábios. O sangue se juntou ao desespero. No, no, no! Clara murmurou, entorpecida. O que ela pensava ser uma família normal havia se transformado em um campo de batalha. Corre! Gritou o policial. Mas Clara estava paralisada. O mundo que uma vez parecia seguro agora estava prestes a desmoronar. Pero, que significa todo esto? Ela perguntou, olhando para os pais. O que mais eles estavam escondendo? E naquele momento, a única coisa que poderia surgir era a verdade devastadora de que tudo em que Clara acreditava estava prestes a ser devastado. Clara estava em estado de choque. O investigador estava no chão. E o eco do tiro ainda ressoava em seus ouvidos. Seus pais estavam paralisados, o pânico se espalhando como uma nuvem espessa. O policial, com a arma em punho, olhava para eles como se esperasse um ataque. Clara se agachou, tentando entender o que estava acontecendo. Clara, precisamos sair. O investigador se levantou, ofegante, arrastando-a para longe da cena.
O olhar dela se desviou para seus pais, que estavam em estado de negação. Por favor, você não pode acreditar neles. Mas antes que pudesse expressar suas dúvidas, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, como se o mundo tivesse se despedaçado. O investigador voltou-se para ela. Só posso proteger você, se você confiar em mim. Eles não são. Quem você pensa que são? A mãe de Clara começou a se contorcer. Isso não é verdade, Clara. Nós somos sua família, gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e raiva. Mas a voz do pai foi cortante, quase um sussurro ameaçador. Você não sabe o que eles estão fazendo, Clara. Estamos sendo perseguidos por algo muito maior. Clara olhou para eles, buscando a verdade em seus rostos. Mas o que vocês realmente estão escondendo? O que mais está acontecendo? A dúvida consumia cada fibra de seu ser. Então, no canto do quarto, algo se moveu. Algo como uma sombra. Um homem entrou, sua presença imediatamente pesada e ameaçadora. Sim, Clara, é verdade. Eles não são inocentes, disse o estranho com um sorriso curto. E você realmente nunca deveria ter se intrometido. Seu coração disparou. Quem é você? Clara queria gritar, mas sua voz saiu como um sopro. Ele se aproximou, seus olhos frios como gelo. Meu nome é Ramon, e você está no meio de um jogo muito perigoso. O investigador se colocou na frente dela. Você não precisa ouvir esse monstro. O embate de olhares entre os dois homens se transformava em eletricidade pura. Ah, mas ela precisa! Sua mãe e seu pai. Eles não só estão envolvidos, eles são os cabeças de uma operação criminosa que abrange esta cidade, disse Ramon, enquanto a tensão aumentava ao redor deles. E você é a peça que eles precisam para completar o plano. O quê? Clara sentiu que a realidade estava sendo arrancada de suas mãos. O que isso significava? Não, isso não pode ser verdade. Ela murmurou, enquanto suas pernas começavam a tremer. Os rostos de seus pais se desvaneciam. A imagem do lar amoroso se dissolvendo diante dela. Está tudo bem, Clara. Eu te amo. Nós te amamos, sua mãe disse. Mas não havia conforto em suas palavras. O olhar de Clara se fixou no pai, buscando respostas em armazenamento de seus traços familiares. Mas a segurança havia sumido, e ao invés disso, ela viu fraqueza. Olha, se você não fizer a coisa certa agora, tudo o que você conhece vai ser destruído. Ramon prosseguiu. Sua vida, seus sonhos, tudo. Você precisa escolher um lado. E quando Clara finalmente pensou que não poderia piorar, a verdade irrompeu como um grito. O investigador sacou um pequeno dispositivo que tinha escondido. Seja lá o que você inventou, Ramon, você não vai levar a Clara. Nós não deixaremos que você a use para seus planos. Mas o dispositivo começou a emitir um sinal, um alerta. Você não entendeu, não é? Ramon sorriu, seus dentes brancos reluzindo como facas. A escolha não é sua, Clara. Você já está envolvida. E agora nós temos que resolver tudo. E nesse instante, enquanto as palavras pesadas pairavam no ar, Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que quer que esse jogo significasse, ela estava prestes a descobrir que não era uma simples questão de destino, mas de uma vida inteiramente diferente. O que você não sabe, Clara,
É que você é a chave para liberá-los. Você é a única que pode. Começou Ramon, mas o que era essa verdade? O peso dessa revelação a deixou tensa. Ela olhou para seus pais, tentando entender, mas as expressões em seus rostos eram um misto de desespero e feroz determinação. Como eles poderiam ter envolvido a vida dela em algo tão sombrio? Clara sentiu que o ar se esvaía. Era como se todos os sentimentos de amor, confiança e segurança estivessem desmoronando ao seu redor. Não era só sobre o que eles eram, mas quem ela era. A real pergunta ecoava em sua mente. Como poderia ela tomar uma decisão em um labirinto de traições? E no fundo, mesmo que ela quisesse fugir, quem realmente estava em perigo? A história dela estava mudando de formas que ela nunca poderia imaginar. Clara estava paralisada. O brilho dos olhos de Ramon, carregado de malícia e segredos obscuros, a deixava em choque. O que ele estava dizendo? Como era possível que seus pais estivessem envolvidos em algo tão terrível? Tudo ao seu redor parecia desmoronar, como areia escorrendo entre os dedos. Você nunca deveria ter se metido nisso, Clara. Ramon continuou, sua voz baixa e cruel. Mas agora você é parte desse jogo, e eles não vão te proteger. Cale a boca! O grito de seu pai cortou o ar como um punhal. Todos se viraram para Ellie. E Clara podia ver a pressão em seus traços, cada linha de seu rosto contorcendo-se em desespero. O que vocês estão escondendo? Clara perguntou, sua voz tremendo com medo e raiva. O peso do desconhecido a esmagava e a sensação de traição queimava dentro dela. Ramon, então, deu um passo mais perto, como se estivesse prestes a revelar um segredo insuportável. Você quer saber a verdade, Clara? Ele disse, inclinado para mais perto, a voz tingida de expectativa. Seu pai e sua mãe não estão apenas envolvidos com crimes. Eles fazem parte de algo muito maior. Eles trabalham para uma organização que controla tudo. Pessoas, dinheiro, influências, tudo. Clara sentiu o estômago revirar. Você está mentindo. Não pode ser verdade. As palavras saíram mais como um lamento do que uma afirmação. Mal podia respirar a ideia de que seus pais eram parte de algo tão sombrio era insuportável. Olhou para eles em busca de uma explicação, algum sinal de que tudo isso era uma loucura. Mas, em vez disso, viu uma sombra de conformidade nos olhos deles. Neste momento, uma exclamativa interrompeu. Não! Isso é loucura! A enfermeira, que havia estado ao lado de Clara, estava agora à porta, pálida, mas com uma determinação feroz. Não acredite nele, Clara! Ele quer te manipular! Como você pode saber, sua ingênua? Ramon se virou para ela, palavra por palavra, veneno escorrendo de seus lábios. Você não conhece os caprichos do poder? Quem é você para falar de poder? A enfermeira retrucou, posicionando-se entre Clara e Ramon. Você representa tudo o que é errado. Clara, você precisa acreditar em mim. Nesse instante, um tremor percorreu a sala. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. A intensidade no ar estava eletrificada e o caos se aproximava cada vez mais. Ninguém estava seguro. Então, o policial que esperava encostado na parede deu um passo à frente. Basta! Temos que acabar com isso! Ele levantou a arma, apontando para Ramon, que agora estava cercado. Uma figura de
gritaço sinistro. Clara se encolheu, o coração batendo no peito. Não faça isso! Gritou seu pai. Você não sabe as consequências. Consequências? Ou sequências para quem? Clara saiu da letargia e tomou coragem. Sua voz agora firme. Quem são vocês realmente? O que mais estão escondendo? Assim que as palavras saíram de sua boca, a sala mergulhou em um silêncio esmagador. As tensões se acumulavam como nuvens de tempestade. E então, uma nova revelação cortou o silêncio. Uma sirene ecoou de fora do hospital. Uma onda eufórica de tensão. Clara olhou pela janela e seu coração afundou. Carros de polícia cercavam o prédio, luzes piscando em um frenesi de alerta. Ao lado dela, a enfermeira também olhou, seus olhos arregalados de horror. Clara, não! Ela quase gritou. Já era tarde demais. Sem pensar, Clara se voltou para seus pais, sua mente girando. Cada segundo contava. Vocês não podem deixar que eles entrem. Isso é mais profundo do que você. Pensa. Clara, você precisa escolher um lado. Ramon gritou, sua voz se estendendo como um último parâmetro de desespero. Não! A voz de sua mãe ecoou. Do tremor em seus lábios, uma súplica. E com isso tudo mudou. A enfermeira puxou o braço de Clara, direcionando-a para a saída. Corram! Temos que sair agora! Eu sei uma maneira. Mas antes que pudesse dar um passo, Clara sentiu um impacto. Um forte golpe ao seu redor. Então, tudo escureceu. O som de vidro quebrando, gritos. O mundo havia desabado. E quando a consciência voltou lentamente, Clara se viu cercada por fumaça e vozes, olhares de terror. Uma grande revelação se abria diante dela, e a única pergunta que ecoava em sua mente era: com quem ela realmente estava? Clara estava paralisada. O brilho dos olhos de Ramon, carregado de malícia e segredos obscuros, a deixava em choque. O investigador no chão, seus pais com expressões perdidas e aterrorizadas. Era tudo o que ela não conseguia entender. O som da sirene lá fora ecoava em seus ouvidos, aumentando a tensão. O que estava acontecendo? Você precisa escolher um lado, Clara, insistiu Ramon. A sala estava escura, as sombras dançando à luz intermitente das sirenes. O policial estava nervoso, tensionado. Nós precisamos sair daqui! E antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro quebrando irrompeu na sala. O som foi ensurdecedor. Clara se jogou para o chão, o peito apertado. O caos se instalou. Um grupo de policiais vestindo coletes. A prova de balas entrou no quarto, armas em punho. Todos no chão, agora! 3 deles gritaram em uníssono. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, algo aconteceu. Batidas na porta e a enfermeira que ela conhecia apareceu. Mas não era mais a mesma pessoa. Seu olhar estava vazio, como se algo a tivesse transformado. Clara, eles já sabem. Não podemos ficar aqui, gritou. E Clara percebeu que algo estava muito errado. O semblante da enfermeira não era de urgência, mas de desespero contido. Por quê? O que você sabe que nós não sabemos? Clara tentou entender. A enfermeira hesitou, olhando para os pais, depois para Ramon, como se estivesse pesando as consequências de suas palavras. Então, em um movimento súbito, a enfermeira puxou uma arma debaixo do jaleco e apontou para Clara.
Desculpe, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar você escapar. A multidão parecia paralisada. O mundo ao redor de Clara ficou em câmera lenta. Você está com eles? Clara gaguejou, sentindo o pânico subir à sua garganta. A enfermeira era uma aliada, não era? E agora, ela estava se voltando contra ela? Eu fui obrigada a fazer escolhas, Clara. Fui ameaçada. Eles estão mais próximos do que você imagina. Se você sair, você vai se colocar em perigo. Todos nós estamos em perigo. O equilíbrio entre amor e traição ficava cada vez mais tênue. Ramon, com um movimento rápido, se interpôs entre a enfermeira e Clara. Pare! Você não sabe! O que está fazendo? A tensão aumentou. O ar carregado de eletricidade. Então a enfermeira olhou nos olhos de Clara, como se a estivesse convencendo de algo que apenas ela poderia entender. Clara, a verdade é que sua vida sempre esteve nas mãos de outros. Você nunca percebeu que sua mãe e seu pai estão envolvidos em algo muito maior do que apenas crime? Eles não são o que você pensa, e você é a chave para tudo isso. Palavras escaparam de sua boca, mais como um grito do que um aviso. Como assim? O que você está dizendo? O que mais ela tinha que ouvir para entender? A sala parecia girar, e Clara sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Você sempre foi uma peça importante no plano deles. Desde o início, Clara, eles precisam de você. E se não fizer isso, não só você, mas todos ao seu redor estarão perdidos. A enfermeira estava consumida pela angustiante revelação. E por um momento, Clara viu um brilho de verdade em seus olhos. Foi nesse instante que a porta que os policiais haviam arrombado começou a tremer. E a voz de um homem ecoou de fora. Pai, mãe, eu estou aqui. Onde vocês estão? O filho de um dos policiais estava gritando, e Clara reconheceu aquele rosto, um velho colega da escola. Era como se o mundo inteiro estivesse começando a desmoronar ao seu redor. O que começava como um simples hospital, agora era um campo de batalha. E Clara se viu entre a espada e a parede. Os olhares dela se cruzaram com os de seus pais. Medo, desespero. A verdade final estava prestes a ser revelada, mas a verdadeira natureza do que estava acontecendo estava se dissipando rapidamente, como fumaça em um dia nublado. E então, o policial que mantinha a arma em punho deu um passo à frente. Você não tem ideia do que eles são, Clara. Você vai se colocar em risco. Tirem-na daqui! E a última sombra de dúvida que ainda resistia começou a desmoronar lentamente. O peso das revelações a atingiu como uma onda e o mundo se desfez ao seu redor. Mas uma coisa era clara. Assim que ela olhou ao redor, a conversa estava longe de acabar. Por quem ela lutaria? O que ela realmente era? Dependia de um segredo, de um passado que não conhecia. Clara estava prestes a descobrir que a essência do que acreditava nunca existira. De alguma forma insana, tudo poderia mudar em um instante. Clara estava paralisada. O brilho dos olhos de Ramon, carregado de malícia e segredos obscuros, a deixava em choque. O investigador no chão, seus pais com expressões perdidas e aterrorizadas. Era tudo o que ela não conseguia entender. O som da sirene lá fora ecoava em seus ouvidos, aumentando a tensão. O que estava acontecendo? Você precisa escolher um lado, Clara, insistiu Ramon. A sala estava escura, as sombras dançando à luz intermitente das sirenes. O policial estava nervoso, tensionado. Nós precisamos sair daqui. E antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro quebrando irrompeu na sala. O som foi ensurdecedor. Clara se jogou para o chão, o peito apertado.
O caos se instalou. Um grupo de policiais vestindo coletes à prova de balas entrou no quarto, armas em punho. Todos no chão! Agora! 3 deles gritaram em uníssono. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, algo aconteceu. Batidas na porta e a voz de um homem ecoou de fora. Pai! Mãe! Eu tô aqui! Onde vocês estão? O filho de um dos policiais estava gritando e Clara reconheceu aquele rosto, um velho colega da escola. Era como se o mundo inteiro estivesse começando a desmoronar ao seu redor. O que começava como um simples hospital, agora era um campo de batalha. E Clara se viu entre a espada e a parede. Os olhares dela se cruzaram com os de seus pais. Medo, desespero. A verdade final estava prestes a ser revelada. Mas a verdadeira natureza do que estava acontecendo estava se dissipando rapidamente, como fumaça em um dia nublado. E então, o policial que mantinha a arma em punho deu um passo à frente. Você não tem ideia do que eles são, Clara. Você vai se colocar em risco. Tirem-na daqui! E a última sombra de dúvida que ainda resistia começou a desmoronar lentamente. O peso das revelações a atingiu como uma onda, e o mundo se desfez ao seu redor. Mas uma coisa era clara. Assim que ela olhou ao redor, a conversa estava longe de acabar. Por quem ela lutaria? O que ela realmente era dependia de um segredo, de um passado que não conhecia. Clara estava prestes a descobrir que a essência do que acreditava nunca existira. De alguma forma insana, tudo poderia mudar em um instante. E quando tudo parecia perdido, uma nova figura apareceu na porta. Uma mulher alta, de cabelos escuros e roupas elegantes. Interrompeu o caos com sua presença. Clara! Sua voz era intensa, quase uma ordem. Venha comigo agora! Os policiais se entreolharam, confusos. Quem é você? Perguntou um deles, apontando sua arma em direção à mulher. Eu sou a única que pode te salvar, Clara. Você não pode confiar neles. A mulher olhou rapidamente para os pais, depois para Ramon. O tom dela misturava urgência e autoridade. Clara franziu a testa. O que você quer de mim? A confusão a envolvia. Aquela mulher parecia saber coisas que nem ela mesma entendia. Você tem muito a descobrir sobre seus pais. Eles não são quem você pensa que são. Na verdade, sua mãe, a mulher hesitou. Um brilho intenso em seus olhos. Ela está mais ligada a tudo isso do que você imagina. O silêncio que caiu na sala pesava como chumbo. O coração de Clara acelerou. Do que você está falando? Ela gaguejou. Então a mulher deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Clara. Sua mãe não é apenas uma médica. Ela é parte de uma organização secreta que manipula tudo em torno de você. E seu pai, ele tem um papel ainda maior nisso. A revelação a paralisou. Clara piscou, tentando processar as palavras que ecoavam em seus ouvidos. Isso não pode ser verdade. Sua mente girava. Venha comigo e eu te mostro, disse a mulher, estendendo a mão. Uma onda de sensação prendeu o olhar de Clara. O caos ao redor dela se tornava um ruído distante. Ela sentia que toda a vida que conheceu estava prestes a ser explodida em 1000 pedaços. Nesse momento, a enfermeira, em um ato de desespero, avançou. Clara, não acredite nela! É uma armadilha! Eles estão tentando te enganar! Mas a mulher simplesmente sorriu, desdenhando. Ela pode ter sido levada pela mentira, mas você
Você tem um destino e isso deve ser revelado. Clara, tomada pelo medo e pela dúvida, sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente. Aquela mulher era uma chave. Mas para quê? O que mais ela iria descobrir sobre os seus pais, sobre si mesma? As próximas palavras poderiam não apenas destruir tudo, mas também reconstruir a vida que ela conhecia. E o futuro parecia tão incerto quanto nunca antes. Clara estava paralisada. O brilho dos olhos de Ramon, carregado de malícia e segredos obscuros, a deixava em choque. O investigador no chão, seus pais com expressões perdidas e aterrorizadas. Era tudo o que ela não conseguia entender. O som da sirene lá fora ecoava em seus ouvidos, aumentando a tensão. O que estava acontecendo? Você precisa escolher um lado, Clara, insistiu Ramon. A sala estava escura. As sombras dançando à luz intermitente das sirenes. O policial estava nervoso, tensionado. Nós precisamos sair daqui. E antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro quebrando irrompeu na sala. O som foi ensurdecedor. Clara se jogou para o chão, o peito apertado. O caos se instalou. Um grupo de policiais, vestindo coletes à prova de balas, entrou no quarto, armas em punho. Todos no chão, agora! 3 deles gritaram em uníssono. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, algo aconteceu. Batidas na porta e a voz de um homem ecoou de fora. Pai! Mãe! Eu estou aqui! Onde vocês estão? O filho de um dos policiais estava gritando e Clara reconheceu aquele rosto. Um velho colega da escola. Era como se o mundo inteiro estivesse começando a desmoronar ao seu redor. Aqui, Daniel! Gritou uma voz familiar. Era sua mãe, mas ela soava desesperada. A sala estava em uma pandemônio. O policial imediatamente virou a arma em direção à porta. Tensão se acumulando no ar. Fique onde está, ordenou. E então a porta se abriu abruptamente. Daniel, ainda em seu uniforme policial, entrou, mas o que Clara viu em seu rosto a paralisou. Havia sangue maculando sua camisa, e seu olhar estava vazio, como se parte dele estivesse se esvaindo. Eles estão vindo, precisamos ir agora. Sua voz tremia, mas havia algo mais. A angústia em seu olhar era palpável. Daniel, o que aconteceu? Clara perguntou, seu coração batendo descompassado. O caos aumentava e a atmosfera tornava-se opressiva. Ele hesitou, então os olhos de Ramon brilharam e ele avançou. Você está no meio de algo muito maior, garoto. Escape enquanto pode. Mas foi sua mãe quem se adiantou, como que protegendo Daniel. Não, você não deve. Sua voz soou estranha, impassível. Por que você está protegendo ele? Clara gritou, confundida. O olhar de sua mãe voltou-se para ela, e por um instante o amor se misturava com algo obscuro. Então tudo aconteceu de uma vez. Um tiro ecoou do corredor, e um grupo de homens encapuzados irrompeu na sala. Suas expressões eram frias, e suas armas estavam levantadas. Todos no chão! Há um assalto! Gritou um deles, enquanto outros se espalhavam pela sala. O policial, incapaz de agir, ficou paralisado. Daniel ficou atrás de sua mãe, mas o medo não disfarçava a fragilidade de sua presença. Clara se agachou, sentindo o coração apertar. Clara, não puxe! A enfermeira, que antes parecia uma aliada, agora lançava olhares furtivos.
o medo estampado no rosto. Você não sabe do que esses homens são capazes. Eles querem o que está com você. Comigo? As palavras mal saíram de sua boca. Uma pergunta que parecia ecoar no espaço vazio. O clima pesava e a realidade a esmagava. O que quer que estivesse acontecendo estava além da compreensão. E então, no meio do caos, uma nova revelação se apresentou. Clara, ouça-me! Daniel gritou, seu rosto perturbado. Você é parte disso. Você não sabe, mas você tem algo que eles precisam. Algo que eles querem. Eu não tenho nada! Clara gritava, e as lembranças de sua vida anterior começavam a se desvanecer. Ela não tinha ideia do que estava sentindo. Você é a chave para o que eles estão fazendo. Não se deixe levar. Daniel disse, sua voz tensa. E naquele momento, Clara percebeu que o mundo ao seu redor estava desmoronando. E a verdade estava mais próxima do que nunca. Ramon, cada vez mais desesperado, começou a tentar se mover. Você não pode deixar que eles a levem. Clara, eles vão! Mas a frase foi interrompida por um grito de um dos encapuzados. Basta de conversa! Pegue-a! E em um movimento rápido, um dos homens agarrou Clara pelo braço, puxando-a para longe de sua família. Vá! Agora! Daniel gritou, mas as palavras dele foram como ecos perdidos na tempestade. Clara sentiu o desespero a cobrar. Ela se viu presa em um ciclo de horror. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma maneira que a fazia tremer. Me deixe ir! Eu não sou o que você quer! Clara gritava, mas a realidade estava se desdobrando de maneira insustentável. No fundo, sentiu que a verdade estava prestes a explodir e que toda a sua vida era um tecido de mentiras. No instante em que a mão fria a segurava, a pergunta passou pela sua mente. O que você está escondendo de mim, mãe? E a resposta que nunca soube que precisava estava prestes a ser revelada, levando-a a um abismo onde tudo se despedaçaria. Clara estava em choque. A intensidade do momento era quase palpável. A situação em que se encontrava era uma tempestade de emoções e ações. O homem encapuzado estava prestes a levá-la, mas ela não podia deixar que isso acontecesse. Olhando para os rostos de seus pais, viu medo, mas também determinação. Uma mistura de pavor e coragem. Não! O grito de Daniel reverberou na sala. Ele se movimentou, tentando intervir, mas os encapuzados eram rápidos e experientes. Clara, você é a chave. Não deixe que eles... Devem! As palavras dele ressoavam em sua mente. O que isso realmente significava? O que ela tinha que não sabia? Tudo parecia confuso, uma névoa densa cobrindo sua razão. Mas havia uma coisa que Clara sabia com toda a força de seu ser. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por tudo em que acreditava. Com um impulso feroz, ela se virou para a enfermeira. Por que você está fazendo isso? Você não pode me deixar aqui! O olhar da enfermeira estava inabalável. Mas Clara viu uma fraqueza se formando por trás da coragem falsa. Eles vão acabar com você, Clara. Eles não têm limites. A enfermeira exclamou, seu tom carregado de urgência. Eu fui forçada a fazer escolhas. E você não precisa ser parte delas. Então, em um momento de espontaneidade,
Clara se lançou para a frente. Não! Minha vida é minha! E como um furacão, ela empurrou o homem que a segurava. A ação foi tão inesperada que ele hesitou, e ela correu em direção à porta. Um tumulto se formou. O policial gritou: "Não, espere!" enquanto uma balbúrdia explodia aos seus arredores. Era agora ou nunca. Clara não podia olhar para trás. O que quer que estivesse à frente era o desconhecido. Mas era dela escolher. E enquanto ela corria, a adrenalina pulsava em suas veias. Cada batida do coração acelerava seu impulso. O corredor se estendia como um túnel interminável. Barulhos ecoavam, gritos e tiros se misturavam em um frenesi caótico. Em sua mente, um pensamento: se ela não fizesse isso, perderia tudo. Lá fora, a luz do dia parecia ofuscante. Clara finalmente respirou o ar fresco, mas não tinha certeza do que faria a seguir. Onde estava Daniel? A imagem de sua família assombrava sua mente. O que eles realmente eram? O que vieram a se tornar? Mas algo surgiu à frente. Era o homem que a havia salvado antes. "Clara, venha!" Ele gesticulou, e algo em seus olhos era de esperança. Ela hesitou, mas a urgência dele a fez seguir em frente. "Temos que ir rápido!" Ele puxou Clara pela mão, arrastando-a para fora da confusão. Os gritos diminuíram e a cena penosa do predominante pânico refluía. E à medida que se afastavam, Clara sentiu que algo a conectava. A verdade ainda estava escondida nas sombras, mas agora havia um caminho. Um caminho para entendê-la e o que havia por trás de tudo isso. "Por favor, me diga a verdade", Clara implorou, quando finalmente pararam em um local seguro. "O que aconteceu? O que vocês realmente são?" "O que você não sabe, Clara, é que sua verdadeira força está dentro de você. Você possui um destino e não pode se afastar dele." O homem falou com um tom encorajador. Mas isso não termina aqui. Muitas perguntas ainda precisam de respostas. E enquanto as palavras ecoavam, Clara percebeu que estava apenas no começo. O que havia no horizonte era desconhecido e aterrorizante, mas algo em seu coração pulsava com uma centelha de coragem. Era hora de explorar, de confrontar o que estava verdadeiramente escondido. A história real de sua vida estava apenas começando a ser revelada. O que você acha que acontece agora? Clara finalmente descobrirá quem ela é realmente? Quais segredos mais existem em sua família? Você não pode perder o que vem a seguir. Então, clique no botão de inscrever-se agora. Você precisa acompanhar essa jornada. Esmague o botão de like se você está tão empolgado quanto eu. Inunde a seção de comentários com suas teorias e reações. E não esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação é oportuna e faz toda a diferença.